Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra aqui no Congresso Pensar Contabilidade. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre colocando os pingos nos is, cria oportunidades através da comunicação. Eu sou Liliane Bueno e para mim é um privilégio fazer parte desse time que compõe o Congresso Pensar Contabilidade. E parabéns a vocês que aceitaram o desafio de investir parte do seu tempo em busca de conhecimento, em busca de aprimorar habilidades que com certeza serão diferenciais no mercado, principalmente nesse novo momento em que nós estamos atuando. Para mim é um privilégio fazer parte desse time tão competente que hoje está aqui reunido, compartilhando conteúdo e muita coisa bacana que vai somar no seu dia a dia. E a minha proposta é exatamente essa, mostrar para você como a comunicação, uma habilidade que todos nós já nascemos com ela, que é comum a todos, mas que muitas vezes é deixada de lado, pode sim ser um diferencial competitivo e estratégico na sua área de atuação profissional. Portanto, vamos juntos, que eu tenho muita coisa para compartilhar e o meu intuito é que vocês terminem essa palestra hoje mesmo e já possam colocar em prática. Como assim, Liliane? É isso aí, vocês vão ver. A minha ideia é trazer passos para uma comunicação que cria oportunidades e assim, vocês coloquem em prática assim que a gente terminar. Já dá para aplicar com alguém, seja na família, seja com o cliente ali nos negócios e já perceber que sim, faz a diferença. Vamos juntos então? Antes eu quero apenas me apresentar para vocês, quem não me conhece, eu sou jornalista, sou formada pela Universidade Federal de Goiás e também pela Universidade Técnica de Lisboa, onde fiz parte da minha graduação. Foi inclusive ali que eu tive o primeiro contato com uma disciplina chamada Comunicação nas Organizações. E comecei a olhar a comunicação de um ponto de vista diferente. Afinal, jornalista, né, quando a gente entra na faculdade, a gente acha que jornalista só trabalha onde? Em redações, seja de jornal impresso, TV, rádio, web, só que não, isso mesmo. Foi aí que eu descobri que essa atuação poderia ser muito maior simplesmente por causa da matéria-prima da minha profissão, que é a comunicação. E que sim, ela tem tudo a ver com gente, e é de gente que nós estamos falando quando nós queremos fechar novos negócios, quando nós queremos construir uma imagem de confiança, de credibilidade como profissionais. E é por isso que eu vou mostrar para vocês como a comunicação é tão importante. Além disso, eu sou apresentadora de TV. Foi em TV que eu construí a minha carreira como jornalista. Comecei como repórter, trabalhei no SBT, na Globo. E no final do ano passado, eu resolvi abrir mão de tudo isso para voltar para minha terra natal, Goiânia, e aqui abraçar realmente os meus projetos empreendedores, aos quais eu já vinha me dedicando, mas assim, de uma maneira muito como plano B, porque a TV, enquanto repórter, ela exigia muito de mim. E aqui em Goiânia eu abracei essa oportunidade realmente e reforcei ali meu trabalho com mentorias para pessoas que precisam desenvolver essa habilidade de falar em público, de gravar vídeos, atender melhor os clientes, transmitir mais segurança, confiança na fala. E para minha surpresa, ao chegar aqui em casa, né, na minha terra, eu fui convidada para voltar para a televisão. A PUC TV Goiás me convidou para assumir a apresentação do Telejornal da Casa, que é o TJ Goiás. Olha eu aí de novo na TV. Então hoje eu sou apresentadora e também desenvolvo esse trabalho com desenvolvimento humano através de mentorias, treinamentos, workshops, para quem busca desenvolver mais a sua comunicação. Eu sou especialista em comunicação empresarial e gestão do conteúdo transmídia. Também tenho formação na área de docência e realizei o sonho no ano passado, fiz parte de um projeto lindo, sou coautora do livro Liderança com Base nas Soft Skills, um livro que reúne nomes de todo o Brasil que atuam nessa área de liderança em temas diferentes, e eu contribuí no capítulo Comunicação Positiva, Potencializando Relacionamentos. Então esta daí é um pouco da minha bagagem, da minha breve história, e é com ela que eu chego aqui para vocês pedindo licença para compartilhar um pouco do que eu venho construindo, estudando e aprendendo com cada pessoa que eu atendo, entrevisto e percebo como a comunicação pode sim melhorar a vida delas. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Se você estiver me acompanhando do seu computador, eu te convido a pegar a câmera do seu celular e mirar aqui para a tela.
Isso mesmo. Nesse QR Code, você será levado até o meu Instagram. É nessa rede social em que hoje eu compartilho a maior parte dos meus conteúdos. Eu também divulgo alguns artigos no LinkedIn, mas eu sempre faço chamadas pelo Instagram. Ali eu trago dicas práticas para o seu dia a dia, para melhorar a sua comunicação, tanto no ambiente físico como no online. Trago dicas para quem busca ter mais autoconfiança ao se comunicar, sobre como organizar as ideias, gravar vídeos com o celular. Isso mesmo, lá tem de tudo um pouquinho, então fica aí o convite para que você vá até lá, comece a me seguir, caso você se interesse por esse conteúdo e veja depois quanta coisa legal eu estou sempre compartilhando por lá para desenvolver as pessoas e o melhor, de graça, né, gente? Então vale a pena a gente acompanhar este tipo de conteúdo. E por que eu estou te falando isso justamente agora? É porque a partir desse momento eu quero te pedir para que você foque aqui com a gente. Eu prometo que eu serei breve, não vou me delongar demais, não ultrapassarei o meu tempo. Tá tudo aqui ensaiadinho, cronometradinho, ok? Seremos breves, práticos, objetivos e principalmente o meu objetivo é trazer luz para você e ferramentas para que você já coloque em prática. Mas para isso eu preciso que você esteja aqui comigo. Então reserve esse momento para essa palestra, para que você possa aprender o máximo possível. Se você não tiver aí do seu lado ainda, já pegue papel e caneta. Eu vou trazer vários dados, vários fatos. É importante anotar. Quando a gente anota, o processo de apreensão ele é maior. A gente retém até 75% do conhecimento quando a gente aprende fazendo. Então, quando você escreve ali, os insights, eles vêm mesmo. Então, teve algo que se identificou, teve algo que faz sentido para você, faz essa anotação aí para você revisar depois e poder colocar tudo isso em prática. Além disso, Liliane, teve um assunto que eu me identifiquei. Faz uma foto para você compartilhar depois no seu Instagram. Me marca o Pensar Contabilidade. Será um prazer poder compartilhar e mostrar como pessoas de todos os cantos estão aqui participando hoje e mais, se preocupando com o seu desenvolvimento. Isso também conta, tá? O seu cliente, ele observa quando você está investindo em buscar mais conhecimento e ser melhor. Isso faz a diferença? Sim, pessoal. Vamos lá, eu quero começar falando com vocês sobre os tempos mudaram. Alguém percebeu isso? Que os tempos já são outros? Antigamente nós falávamos algo do tipo, né? Os tempos mudaram, quando a gente queria se referir a décadas atrás, séculos, quem sabe, a gente falava de um grande intervalo de tempo para dizer que tempos mudaram. Só que desta vez a surpresa veio como? Em meses. Nós começamos 2020 aí cheio de planos, com um planejamento impecável para as nossas empresas, nossas carreiras, nossas famílias, e de repente tudo mudou. O cenário econômico, o cenário político e principalmente o risco à nossa saúde. Nós estávamos mais expostos, mais vulneráveis e precisamos nos recolher e para isso mudar também as nossas formas de trabalho. E falando sobre a mudança dos tempos, eu aproveito para te perguntar, você sabia que uma crise ela tem 3 fases? É isso mesmo. A primeira fase de uma crise é aquela fase quando a crise chega de surpresa. Exato. Você não sabe do que se trata, no caso, o que aconteceu com a gente. Coronavírus. Que vírus é esse? Novo coronavírus? É uma mutação? Como que funciona? Quais são os sintomas? Qual o nível de letalidade desse vírus? Onde eu preciso ficar? O que eu preciso fazer? Como proteger a minha família? São muitas perguntas e no meio de tantas perguntas sem respostas, a gente simplesmente trava. A gente paralisa. É como se fosse um choque realmente. Isso acontece e aconteceu com milhares, milhões de brasileiros e também pessoas em outros locais do mundo. Então esse é o primeiro estágio de uma crise, podemos dizer assim. O segundo estágio da crise é a assimilação. Eu começo a perceber, sim, a crise ela existe. Mudou a minha forma de viver, de me relacionar e principalmente de trabalhar. Ir para o escritório todo dia já não dá mais. Atender o cliente sempre pessoalmente já não dá mais. Ah, mas eu posso recebê-lo no meu escritório. Tá tudo ok, tudo higienizado. Alguns clientes ainda vão ter receio por um bom tempo.
você começa a perceber essas mudanças e começa a fazer adaptações, começa a se adequar, afinal, aquele normal ao qual nós estávamos presos, aquele modo tradicional, o qual a gente espera o tempo todo, fica falando, ai, tomara que tudo volte ao normal logo. Eu conto ou você conta? A verdade é que algumas coisas vão voltar, só que outras jamais serão como eram antes. E a gente precisa aceitar isso. Isso é assimilar. É entender quem sou eu ou quem eu posso ser dentro desse novo tempo, dentro desse novo processo. Vou trazer um exemplo para vocês. As minhas mentorias em oratória, elas eram parte online, parte presenciais. Com a pandemia, eu precisei rapidamente adaptar todo o processo para online. Eu tive receio no início, receio principalmente de que caísse o rendimento dos meus clientes. E pelo contrário, eu tive mais resultados. Eu consegui adaptar processos, consegui criar ferramentas que eu nunca tinha pensado nelas antes, para que eles pudessem ter prática, para que a gente pudesse gravar. Através das ferramentas de videoconferências, eu consigo gravá-los tranquilamente, como se nós estivéssemos juntos, ali de forma presencial. E eu pude, inclusive, aumentar a quantidade de atendimentos, porque eu já não tenho mais um deslocamento de trânsito, aquele intervalo que eu precisava ter na agenda. Olha que legal! Hoje, a minha mentoria ela já é vendida completamente online. Eu não penso mais em voltar para o modo presencial. E aí eu chamo a sua atenção para o terceiro estágio da crise, que é justamente a retomada. Eu assimilei o que aconteceu, eu entendi como isso impactou na minha área de atuação e com ajustes feitos, ainda que não perfeitos ainda, eu volto a me movimentar e consigo trabalhar, inclusive tendo resultados mesmo nesse novo cenário, em um ambiente que lá no início era tão desconhecido ao ponto de me travar. Portanto, os tempos mudaram, eu não sei em qual estágio da crise você ainda está, se é no 1, travei geral, no 2, a assimilação ou no 3, que é o processo de retomada, mas o que eu quero te dizer é, se os tempos mudaram, nós também precisamos mudar. Até porque nós já éramos hiperconectados. O tempo todo checando um celular que está conectado a um computador, a um tablet, enfim, são sistemas, arquivos nas nuvens. Nós trabalhamos o tempo todo conectados. Mais do que nunca, isso se tornou necessário. Porque os processos das empresas agora, eles se dão assim, totalmente por sistemas. E com os colaboradores em home office, com as pessoas atuando à distância, ou até mesmo os nossos clientes não podendo encontrar fisicamente conosco, o nosso contato será dessa maneira, através de conexões. Para vocês terem uma ideia, só no início da pandemia foi divulgada uma pesquisa ali na primeira quinzena, assim que foi decretada pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde, o consumo de internet no Brasil já cresceu 25%. Olha só, pessoas adquirindo planos, algumas que usavam apenas o celular, colocando internet em casa, outras aumentando pacotes de dados. As pessoas, sim, estão mais conectadas e nós também precisamos estar. Isso mostra que nós precisamos ter mais presença digital. Isso, usar as redes sociais. Precisamos nos mostrar mais através da internet e mais, precisamos saber nos comunicar através desse novo sistema. Ah, Liliane, mas eu sei mandar e-mail, eu sei usar o WhatsApp, ok. Mais do que isso, é de fato viver neste novo sistema. Você seria capaz, hoje, você se imaginaria vivendo só desta maneira? Nós sim, já voltamos com algumas atividades presenciais, em outros locais não, mas a verdade é que a gente precisa imaginar isso. Na hipótese mais extrema, se eu vivesse apenas conectado, como seria o meu trabalho? Isso tudo nos fez pensar nisso. O número de compras online também já aumentaram 71%, ou seja, as pessoas estão sim cada vez mais conectadas. E nesse cenário de hiperconexão, outra coisa que aumentou foi a concorrência. Isso! Talvez antes o nosso cenário era como essa primeira imagem aí. O meu concorrente, eu conseguia apontá-lo, eu conseguia dar nome a ele, eu conseguia dizer quem eram os principais profissionais que faziam o mesmo que eu, ou nos quais eu me espelhava, com os quais eu competia mais clientes, digamos assim. Sim, a gente conseguia delimitar isso melhor, porque às vezes eles eram ali da nossa cidade. Se você está numa grande metrópole,
a gente sabia apontar regiões diferentes da cidade ou até mesmo do nosso estado. Tudo era mais local. Agora não, as pessoas passam mais tempo na internet e com isso elas também têm a oportunidade de conhecer profissionais com os quais elas ainda não tinham contato. Parou para pensar nisso? Mas por que é que esses outros profissionais apareceram para quem podia ser aqueles que poderiam ser meus clientes? Porque esses outros estavam ali, na hora em que elas pesquisaram, eles foram encontrados, eles estão em atividade. Portanto, hoje esse novo cenário também ampliou o nível de concorrência. Antes a concorrência direta, eu sabia com quem eu estava lidando, agora não. Ela vem de todos os lados. Eu preciso me defender de múltiplas maneiras e para isso eu preciso entender muito bem em que cenário eu estou inserido e quais são as ferramentas para eu lidar com essa nova realidade. Portanto, a gente está diante de uma necessidade urgente de inovação. E quando eu falo de inovação, eu não estou dizendo para você inventar a roda, ok? Quero deixar isso bem claro. Inovação, na verdade, ela tem a ver com adaptação. Se dá bem quem se adapta mais rápido, quem entende o que está acontecendo e passa logo para o nível 3. Olha aí os 3 níveis de novo. Quanto menos tempo você fica lá no estágio 1 da paralisia, assimila logo e consegue retomar, mais rápido você reage, inventa o seu novo normal, qual será o seu novo normal, ou percebe qual é esse novo normal e consegue agir novamente. Hoje já tem se falado muito sobre o coeficiente de adaptabilidade. A gente já falou muito de QI, coeficiente de inteligência, que é coeficiente emocional, e agora entra em cena o coeficiente de adaptabilidade, que é exatamente essa capacidade do ser humano de entender que o cenário mudou, agir rapidamente, reajustar os pontos, trocar as peças de lugar e segue o jogo. Então a gente tem que sair urgente de dentro desse aquário aí, onde está todo mundo ainda esperando as coisas passarem. Eu atendi uma pessoa recentemente e ela falou para mim, não vejo a hora de tudo isso passar para eu voltar a atender meus clientes, prospectar clientes. Eu falei, oi? Você não tem prospectado clientes agora? Não, porque eu acho que não é o momento de vender. Gente, já passou, o início da pandemia passou há muito tempo. Precisamos reagir, não vai voltar a ser como antes, sinto muito. Então a gente precisa entender esse novo momento. Processos foram acelerados, a gente precisa partir logo para esse novo aquário de novas oportunidades. Ok, Liliane, entendi esse cenário, concordo ou não concordo com você, mas e aí? O que é que a comunicação tem a ver com tudo isso? O que é que a comunicação tem a ver com esses estágios da crise, com essa necessidade de inovação, com essa hiperconexão? Me conta, eu te conto. Comunicação vem do latim comunicare, que quer dizer tornar comum, partilhar. Então, através da comunicação, eu compartilho uma mensagem e ela se torna comum a todo mundo. E é justamente a comunicação que está nos unindo ainda. Enquanto não podemos estar juntos fisicamente, podemos conversar através de videochamadas, através de uma ligação. Olha só quanta gente, né? Tava muito tempo sem ligar e agora tem ligado novamente. Tudo isso é comunicação. A gente se comunica através da escrita, através de aplicativos de mensagens. E a comunicação, ela vem também como forma de nos posicionar de uma maneira diferente neste novo momento. E por isso eu trouxe alguns dados de pesquisas que mostram para vocês como, antes mesmo da quarentena, essa já era uma habilidade muito valorizada e procurada pelo mercado. Vejam só, essa pesquisa aí, por exemplo, ela é do Wall Street Journal. Ela foi feita com empresas que contratavam alunos que acabaram de se formar nos melhores MBAs do país. Portanto, são aquelas empresas que estavam em busca dos melhores profissionais, digamos assim, aqueles novinhos, só que estão ali fresquinhos com conhecimento de mercado, né? MBAs, atuação forte no mercado. Então, o que essas empresas procuravam nesses profissionais? O que elas acreditavam que dentro dessas melhores instituições de MBAs, eles teriam acesso a nível de conhecimento e que eles poderiam somar com as instituições a partir dali.
Olha só o que mais foi citado por todas as empresas pesquisadas. Comunicação e habilidades interpessoais. 89% delas citaram esse item aí como fundamental em um desses alunos recém-saídos dos MBAs. Por quê? Quem se comunica bem, uma equipe que tem pessoas com facilidade de comunicação, por exemplo, a gente reduz o índice de erros. Porque quando há uma comunicação clara, uma comunicação específica, todos na equipe entendem o seu papel. Então, quando algo precisa ser feito, alguém vem e comunica com clareza e todos entendem. Não ficam ruídos, não fica disse-me-disse. Eu não entrego uma atividade incompleta e aí o líder fala, mas não foi isso que eu te pedi. E a pessoa comenta, uai, mas foi isso que eu entendi. E aí é preciso gerar um retrabalho, mais tempo, mais energia, desgaste. Quem comunica bem também reduz conflitos, as pessoas resolvem problemas com mais facilidade, elas se relacionam melhor, elas sabem lidar com pontos de vista diferentes, elas têm segurança para, no meio de uma reunião, compartilhar e dizer, olha, eu discordo desse ponto de vista, talvez fosse interessante a gente ir por um outro lado. Ela tem coragem de se expressar, ela não fica com vergonha e nem é mal entendida, mal interpretada, porque falou o que acreditava, porque sabe como se comunicar, sabe quais palavras usar. E se nós olharmos ao longo dessa lista, tem uma série de outras atividades citadas, outras características que também têm comunicação envolvida. Por exemplo, capacidade de trabalhar em grupo, já está aí justamente na segunda. Quarto, capacidade de analisar e resolver problemas, 84% das empresas citaram isso. Para você analisar e resolver problemas, você também tem que envolver pessoas nesse processo. Portanto, a comunicação está aí. Antes mesmo de quarentena, já era citada como algo fundamental. E essa pesquisa aí agora está fresquinha. Ela é um panorama de treinamento no Brasil. É uma pesquisa que é realizada todos os anos sobre treinamentos in company, ou seja, treinamentos para empresas. Quais são as habilidades, os conteúdos que as empresas mais têm procurado? E baseado na pesquisa de 2019, visando 2020, os 4 setores analisados, vejam aí, indústria, serviço, comércio e administração pública, eles citaram cada um 3 temas de áreas de conhecimento. O único tema citado por todos foi justamente a comunicação. A gente percebe que alguns outros até se repetem. Por exemplo, o atendimento ao cliente está ali em serviço e também está no comércio. Mas nenhum, como a comunicação, é unânime nos 4. Portanto, 2020 já era o ano em que as empresas queriam investir mais em comunicação. Imaginem agora que as pessoas estão trabalhando cada um da sua casa, tem que fazer videoconferência o dia todo, tem que manter motivado, tem que juntar as pessoas, colocarem elas ali, ó, diante das telas que nos deixam muito mais cansados. Eu estou aqui com vocês gravando do meu celular, com o computador aqui posicionado, 2 ring lights posicionados para mim. Tudo isso gera muito mais cansaço do que se nós estivéssemos simplesmente numa palestra convencional, física. Imagine ficar assim durante todo o dia. Dados, conversa, lidar com a internet que tem ruídos, delay, enfim. Tudo isso impacta e a comunicação é ainda mais importante. A gente precisa ser objetivo, ser rápido nesse novo cenário no qual nós estamos envolvidos. Porque essa daí é a nossa nova realidade. Nós estaremos cada vez mais expostos diante das telas e a gente precisa conseguir transmitir essa energia que a gente transmitia no presencial. Aquele olho no olho, sabe? Aquele contato de estarmos juntos ali, aquele entusiasmo para o fechamento de uma venda ou até mesmo para a conclusão de um processo. Vamos juntos. Você consegue transmitir isso através das suas videoconferências, das suas calls? Como que é para você? Como são as reuniões com a sua equipe? Elas têm sido mais produtivas ou mais cansativas? Portanto, a comunicação pode sim nos ajudar, viu? Porque nesse cenário, quem tem habilidades de comunicação tem uma importante vantagem competitiva. Você não só se comunica da maneira como todos acham, as pessoas acham que comunicar é só falar. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho um esqueminha de como funciona a comunicação
e vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. A gente acha que comunicar é só transmitir algo, falar. Não, tem muito mais do que isso. As pessoas precisam compreender. E quando eu me comunico de maneira intencional, sabendo o que eu quero transmitir, tendo foco em quem eu falo, sabendo a mensagem, inclusive o efeito que eu busco no outro, essa habilidade se torna, sim, uma vantagem competitiva. Liliane, ok. Contexto trazido, dados, mas eu ainda não estou convencida de que a comunicação é tão importante assim, ainda mais na minha área, que é uma área muito mais exata, mexo com números, faço meu trabalho aqui, minhas contas, meus cálculos, não preciso muito de gente não, hein? Por que é que a comunicação pode mudar o meu cenário de atuação, ainda mais agora? Me convença. Trouxe então mais algumas informações para vocês. A começar por isso aí, pessoal. Benefícios, então, que a comunicação traz. Quando eu falei agora há pouco que ela era uma importante habilidade e vantagem competitiva, é justamente por isso. Eu falo muito no meu trabalho, quem me acompanha, sobre a comunicação autêntica e a comunicação consciente. Uma das características dos comunicadores de sucesso é a autoconsciência. Eu tenho total certeza, controle e convicção do porquê eu estou me comunicando. Sabe aquelas pessoas que sabem que precisam gravar vídeos, mas elas ficam adiando esse dia da gravação, o dia do primeiro vídeo? Ah, não, deixa para depois. Não, amanhã eu gravo. Amanhã eu faço isso. É porque elas não estão sintonizadas ao porquê. E aí eu vou trazer 3 porquês da comunicação, que é para te dar garantias de que vale a pena investir nisso, hein? E o primeiro é justamente esse. A comunicação, ela fortalece a nossa imagem e com isso a gente transmite mais credibilidade. Sabe em que eu vou me basear para te provar isso? Pois é, Aristóteles fala sobre os 3 pilares da retórica, olha só. Quando ele ia falar lá atrás sobre retórica, ele cita um dos pilares, que é ethos. Isso mesmo, de ethos vem ética, né? Tem muito a ver com a imagem que a gente transmite. O que você expressa para os outros, qual a imagem que as pessoas têm de você. Tem a ver tanto com aqui, ó, as nossas expressões, a maneira como eu converso com as pessoas, a maneira como eu me apresento para o mundo, como eu me promovo. Portanto, a comunicação ela é muito importante para quem quer se construir como autoridade na sua área de atuação. E a maneira como você atende o seu cliente, a segurança que você transmite, como você apresenta algum produto ou serviço, isso dá nele certeza de que você vai dar conta do serviço. A simpatia, a maneira como você já começa o atendimento, cumprimenta, sorri, tudo isso tem a ver com a imagem que você transmite, isso gera credibilidade. A preocupação com as suas redes sociais, a organização do seu material de apresentação, tudo isso comunica. Então, primeiro ponto, ethos. Isso fala muito sobre você na criação de imagem e de credibilidade. O segundo ponto da comunicação é que ela é importante para gerar persuasão. E por muito tempo a gente olhou para essa característica aí como uma característica meio negativa, porque as pessoas, elas associavam a persuasão à manipulação. Persuasão, o significado da palavra é convencer ou mudar a ideia de alguém a respeito de um ponto de vista seu. E como que eu convenço alguém? Como que eu conquisto essa pessoa em relação a uma ideia? Apresentando argumentos fortes. Então, através da comunicação, eu tenho essa oportunidade de mostrar para ela por que é que eu sou a escolha certa. Por que é que a escolha dela vale a pena ser nessa profissional aqui e não em outro no mercado. E aí, falando dos pilares da retórica, eu cito logos, lógica, isso mesmo, argumentos, dados, fatos. A persuasão tem muito a ver com a minha bagagem. Seja ela o meu currículo, como que eu fiz no início dessa palestra com vocês, eu preciso me apresentar. Eu preciso dizer para vocês quais foram as minhas formações, as minhas experiências, por onde eu já passei, quais os tipos de trabalho nos quais eu atuei. Tudo isso reforça em vocês, caramba, essa menina pode mesmo falar algo para mim, hein? Eu brinco que alguns me acham com carinha de menina, e aí eu preciso mostrar essa bagagem para fortalecer, para mostrar que não é apenas ethos, que não é apenas imagem, mas que existe uma bagagem. E aí vem a dica. Muitas pessoas se amparam apenas em logos ou apenas em ethos. Alguns se preocupam apenas com a persuasão.
Alguns se preocupam apenas com a bagagem, estudam, se capacitam, atuam, atendem grandes clientes algumas vezes, mas não conseguem fechar negócios pós isso, muito menos utilizar disso a favor do seu negócio, porque não conseguem expressar isso, mostrar todo o seu potencial para as pessoas. Outros se prendem em etos, são apenas performance, são apenas show, apenas aparência. É como se fosse uma paquera, sabe? A gente até se atrai, mas na hora de relacionamento sério, você quer entender, peraí, mas qual é a sua bagagem? O que você realmente faz? Quais são realmente as suas experiências? Portanto, quem não tem logos afasta a sua audiência e perde a chance de construir credibilidade com a sua imagem, mas principalmente de persuadir as pessoas através de tudo aquilo que você já construiu. E o mais legal da comunicação, ela gera conexão. É isso mesmo. A comunicação é justamente esse ato de criar, manter ou desenvolver conexão entre as pessoas. Através da comunicação, eu posso ir além da lógica, eu posso ir além da imagem. Do não basta ser bom, é preciso parecer ser bom, eu vou além disso. Eu me conecto direto ao coração das pessoas. Aristóteles chamava isso de patos, que é de onde vem a empatia, essa conexão com o outro. É mostrar como o meu trabalho pode melhorar a vida de alguém. E para isso eu preciso desenvolver a minha comunicação, ter clareza, saber exatamente qual a dor eu resolvo, qual solução eu trago para a vida do meu cliente. Não são apenas números, não são apenas impostos, não são apenas taxas. São soluções e simplificações, seja para a empresa do meu cliente, para a família, se for um caso de pessoa física, é entender que problemas eu resolvo, que soluções eu trago. E aí, pessoal, para ver tudo isso, como é que está sendo para vocês até agora? Estou convencendo vocês de que a comunicação é importante? E para ver essas fases da comunicação acontecer, eu preciso entender como é que a gente se comunica, como que funciona o meu processo de comunicação. E tá aí para vocês. A comunicação, ela parte de um emissor. Nesse caso, por exemplo, eu sou a emissora. Sou eu quem falo, quem trago uma mensagem para vocês hoje. E essa mensagem, ela vem através de um canal. Nesse caso, o canal tem sido a minha voz, que é por onde eu projeto o ar e sai a minha voz, né? Vem a dicção e vocês compreendem as palavras que eu trago. E também esse software, esse programa pelo qual a minha palestra chega até vocês. Então, esse é um outro canal que garante que a mensagem chegue até vocês, meus receptores. E a comunicação só acontece quando eu, Liliane, falo, a mensagem chega até vocês e vocês compreendem o que eu digo. Portanto, precisa haver um feedback. É aí que está o segredo da comunicação. Não basta simplesmente eu falar aqui, ó, por horas, palavras soltas. Vocês precisam compreender e ter esse feedback. Um feedback que pode ser positivo, entendi, ou negativo. Não fez sentido para mim, não gostei, não é isso que eu quero. E no caso dos adultos, quando a mensagem não faz sentido, normalmente eles sequer chegam até o fim. Porque os adultos, eles aprendem através justamente daquilo que tem valor, que traz significado e que está alinhado com a necessidade dele. Então, para ensinar algo para o adulto, diferente da criança, que a gente trabalha história, geografia, física, química, a gente nunca sabe quando vai usar a fórmula de Bhaskara, para adulto isso não resolve. Tem que ser algo que realmente interesse a ele, interesse aos problemas que ele tem hoje. Use isso com seus clientes, ok? Não basta apresentar produtos, é preciso trazer soluções para o que eles querem. Portanto, a comunicação é dessa maneira. Emissor, mensagem através de um canal que chega a um receptor que te dá um feedback. Em alguns casos, Liliane, a comunicação não acontece. Por quê? Porque existe o ruído. O ruído, no caso da internet, por exemplo, pode ser justamente uma conexão fraca, que faz com que caia a todo momento, você não consiga acompanhar, aquilo vai irritando, até que a pessoa cansa e fala, olha, vamos deixar para depois. Pode ser, por exemplo, a falta de habilidade na fala. A pessoa tem muitos vícios de linguagem, a pessoa gagueja ou a pessoa não consegue ser claro. E aí aquele que deveria compreender não compreende e fica muito mais irritado ou se sente confuso. Tudo isso são formas de ruídos durante a nossa comunicação.
Portanto, nós nos comunicamos o tempo todo, seja de forma oral, de forma escrita, de forma não verbal, através da nossa imagem, das escolhas que nós fazemos, daquilo que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, tudo em nós fala, os nossos gestos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, eu até trouxe para vocês. Ou seja, a gente se comunica o tempo todo, transmitimos mensagens o tempo todo. E como será que estamos sendo compreendidos? Que a gente tenha mais cuidado com as palavras que escolhemos, com as maneiras como gesticulamos, com as nossas expressões quando alguém fala algo. Como nós reagimos. Às vezes a gente entrega aqui, ó. Você pergunta, alguém te pergunta, tá tudo bem? Você, aham, tudo bem. Mas a sua cara já te entregou que não está bem. Então, preste atenção nisso. Olha só essa informação, pessoal. Apenas 7% do impacto da nossa comunicação vem das palavras que nós usamos. Apenas 7%. 38% vem da nossa voz e da nossa segurança, da maneira como nós falamos, da maneira como nós nos comunicamos. Lembra da imagem da credibilidade que eu falei agora há pouco? Pois é. E 55% vem justamente das formas não verbais. Aparência, postura, gestos, movimentação, contato visual e expressões faciais. Quer dizer que toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo que eu te falei que é importante sim, quando eu monto essa palestra, por exemplo, eu me preparo, eu me organizo para falar com vocês, o impacto da minha comunicação no final, apenas 7% vai ter relação com o conteúdo. Essa foi uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, viu, pessoal? Quem quiser depois pesquisar mais, 93% vão estar relacionados a outras coisas. Comunicação não verbal, minha voz, minha segurança. Portanto, isso mostra a necessidade da gente se preparar num todo. Conhecimento apenas não é suficiente. Eu preciso entender que eu sou um comunicador, sim. A forma como eu me projeto para o mundo, isso muda a maneira como as pessoas me enxergam. Então, ter consciência. Como eu vou me projetar? Como eu quero que as pessoas me vejam? Isso é muito importante. E olha, eu trouxe essa frase para vocês. A maneira como algo é pronunciado pode ter um impacto extraordinário sobre a força do que é dito. O como é mais importante do que o quê? Do que o quê, né? Então a gente precisa sim se preocupar com esse conjunto e não apenas com o que eu vou dizer, o que eu sei, o que eu ofereço. Como eu estou empacotando esse meu produto? Como é que o cliente me enxerga? Pergunte-se mais como e menos o quê. Porque o que você está aqui se preparando, você está estudando, você tem o seu currículo, tem a sua formação. Nós precisamos desenvolver comos, porque é nele que nós nos diferenciamos dos outros. O nosso como, ele é nosso, ele é autêntico, só nós temos. A experiência do nosso cliente conosco, ela é única e ela precisa ser, tá? Se ela não está sendo, já reanalisa aí. Agora, o que, ele não pode ficar em primeiro lugar. Depois disso tudo que eu trouxe para vocês. E aí, hein, pessoal? Como está a sua comunicação? Deu para mexer um pouquinho? Deu para te fazer refletir? Já anotou algumas coisas? Já dá para melhorar? Já percebeu? Eu preciso melhorar minha comunicação não verbal. Ou então, eu invisto muito em conhecimento, mas preciso melhorar a maneira como as pessoas me veem. Preciso me preocupar mais com isso. Vamos lá, espero que já tenham vários insights por aí. Eu gosto sempre de trazer essa imagem quando eu ministro uma palestra, um workshop, enfim. Por quê? Eu falo muito sobre criar oportunidades através da comunicação. E eu digo que a comunicação faz exatamente isso daí com a gente. Lembra daquele aquário do peixinho? Quando eu falei de adaptação? Tava todo mundo no aquário e o peixinho louco de vontade de pular para o outro vazio? É mais ou menos isso. Nós estamos todos juntos, agindo da mesma maneira, tendo os mesmos hábitos, as mesmas rotinas. Quando eu compreendo o potencial que tem quem se comunica bem, quem consegue expressar o que tem aqui dentro, quem entende a necessidade de se posicionar, de não apenas ser mais um e esperar que as coisas venham, mas de contar para o mundo, para as pessoas, gente, eu tenho isso para te oferecer, eu posso melhorar isso, eu tenho essa solução. Nós nos tornamos essa lâmpada que acende mesmo no meio de tantas outras escuras. E o legal é que a lâmpada acesa na escuridão,
além de chamar a atenção para ela, afinal, ela está ali emitindo luz, ela ainda ilumina os outros, ela ainda ilumina caminhos, ela mostra possibilidades para pessoas que estavam perdidas. E esse é o nosso papel na vida dos nossos clientes, trazer soluções. Eu disse isso várias vezes ao longo dessa palestra aqui hoje e eu vou repetir. Precisamos resolver, porque quando você resolver o problema de alguém, você terá garantido uma experiência de sucesso do seu cliente. E com certeza ele vai voltar para você numa nova necessidade e vai te indicar para outras pessoas. Portanto, sejam como essa luz acesa, brilhem, pessoal. E eu gostaria muito de que vocês compreendessem, vocês podem sim criar oportunidades através da comunicação. Lembra que eu falei que eu traria ações práticas para que vocês colocassem em ação ainda hoje? Pois é, eu separei 10 dicas de uma comunicação que cria oportunidades. Vamos começar então? A primeira dica é essa daí, olha. Seja genuinamente interessado em pessoas. Quando eu falei dos pontos da comunicação, eu disse sobre imagem e credibilidade, falei sobre persuasão. São pontos que trazem muito mais para a gente o foco. Concordam comigo? Eu me promovo com credibilidade, com uma imagem forte. Quando eu aplico, né, enfim, consigo persuadir alguém, eu também estou numa posição de destaque, de vantagem, enfim. Mas quando eu me conecto ao outro, algo aconteceu. Quando eu falo de empatia, o foco já não é mais em mim, o foco é no outro. E a comunicação, a base dela é essa, o foco é no receptor, não é no emissor. Afinal, se o emissor apenas fala e não é compreendido, sequer existe comunicação. Então, para haver comunicação é necessário falar e ser compreendido. E o outro só me compreende quando eu me preocupo com a forma como eu vou levar essa mensagem e de que ele precisa para me compreender. Se eu preciso conhecê-lo melhor, se eu preciso explicar melhor. Mas eu só vou conseguir ter essa paciência, porque sim, é um exercício de paciência, de dedicação, se eu for genuinamente interessado em pessoas. Então, por mais que a sua área de atuação, como eu brinquei no início, seja na área das exatas, no final tudo acaba em gente. São pessoas que precisam desses números, são pessoas que precisam desses dados e o principal, são pessoas que pagam, são pessoas que fecham negócios. Então, seja genuinamente interessado nelas. O próximo ponto é, ouça com atenção, desde que as pessoas falem mais sobre elas mesmas. Algumas vezes nós vamos tão ansiosos até o cliente, talvez você sonhe tanto, há tanto tempo em atender aquela pessoa, aquela empresa, que você já chega lá com a sua apresentação impecavelmente ensaiada. E você começa a falar, a mostrar como você tem experiência, a promover a sua imagem, a trazer a sua bagagem, gerando persuasão ali. Ok, mas você sequer ouve o cliente. Se você chegasse, fizesse uma breve apresentação e perguntasse: e como eu posso te ajudar hoje? E deixasse que ele falasse mais, você conseguiria trazer uma solução muito mais específica. E mais, conheceria muito melhor o seu cliente, porque você vai ver daqui a pouquinho que isso vai fazer muita diferença para um fechamento de negócio. Portanto, exercite ouvir mais. Eu sei que a gente quer muito falar sobre nós e mostrar como nós estamos prontos para atender as pessoas. Só que em alguns momentos, ouvir é muito melhor do que falar. Lembre-se disso, falar difícil não é sinônimo de inteligência. Eu sei que para alguns isso pode doer, mas é a verdade. Nós estudamos tanto, nós nos preparamos tanto e temos acesso a alguns termos que são muito específicos da nossa área. Mas quando nós atendemos, são pessoas que não são da nossa área. Lembre-se, elas estão te contratando justamente porque você sabe fazer algo que é só seu, que é específico da sua área de atuação. Logo, o seu papel é traduzir essa área de atuação e todos os procedimentos necessários para quem te contratou. Portanto, é necessário ser simples, ser claro. Para explicar, às vezes a pessoa não entende claramente, use metáforas, use identificações realmente, para que a pessoa entenda, ok, esse tributo é como se, por exemplo, fosse uma família com tantos filhos. Os exemplos práticos, para que a pessoa entenda. E isso varia muito com o nível do seu cliente, nível social, até mesmo de educação.
nível de conhecimento, de estudo. Portanto, seja claro, seja genuinamente interessado nas pessoas e procure ter uma linguagem simples e clara. Além disso, a gente já percebeu o quanto criar credibilidade é importante e a clareza gera essa credibilidade. Porque se eu te contrato como meu contador, por exemplo, porque agora a minha empresa cresceu, eu tenho receio, eu sei que um bom contador vai ser fundamental, eu preciso dele para fazer a diferença nesse novo momento da minha empresa, mas eu não domino esses processos, então eu estou receosa, afinal, estamos falando de dinheiro, estamos falando de risco de perder dinheiro se erros forem cometidos. E eu tenho alguém que vem até mim, eu contrato essa pessoa, ela me apresentou um programa, um projeto, eu confiei, e ao longo dessa jornada, dessa minha experiência com o contador contratado, ele sempre foi muito claro, ele sempre me explicou direitinho o que estava acontecendo e no final nós tivemos o resultado esperado. Olha que bacana! Eu sinto confiança nele. Eu sei que tudo aquilo que ele me trouxe claramente, aqueles relatórios antes gráficos que eu sequer entendia, mas que ele com muita paciência traduzia para mim, hoje eu consigo acreditar nele de olhos fechados. E mais, eu indico, eu recomendo, porque se ele trouxe para mim essa segurança, esse conhecimento, e mais, ele cuidou tão bem de algo que é meu, que eu suei tanto para construir, ele é alguém que merece sim ser reconhecido pelo que faz. Portanto, essa clareza, essa proximidade com o cliente, essa preocupação de fazê-lo entender, também é um diferencial para você que deseja se destacar na sua atuação profissional. Outro ponto, fale sobre os interesses das outras pessoas. Lembra que eu falei lá atrás sobre ouvir mais e falar menos? Pois é, chegou a hora de falar. E por que ouvir é tão importante? Justamente porque se você só chega e despeja todo o seu portfólio ali diante do seu cliente, ele pode ficar até assustado e até pensar, caramba, esse profissional é muito para mim, eu não tenho condições hoje. Só que se você ouve com atenção o que ele tem para te dizer, entende pontualmente qual a necessidade, você já vai direto no foco. Você ganha tempo, porque aquele tempo que você falaria de coisas que sequer servem para ele, você economizou. Você ganha confiança já tem um ponto a seu favor, porque você resolve um problema, então você conseguiu pelo menos apresentar um produto que resolve o problema que o cliente te trouxe. E mais, na hora de falar sobre o interesse das outras pessoas, você ainda tem a oportunidade de criar a conexão, demonstrando atenção e interesse nele. Exemplo simples. Um cliente vai até você e te conta que ele resolveu procurar um novo contador, porque o profissional com o qual ele trabalhava antes cometeu erros muito sérios ao longo de 2 anos nas declarações. E por causa dessas declarações, depois desse prazo em que ele achou que já estava tudo certo, começaram a aparecer multas. Isso mesmo. E essas multas não estavam dentro do orçamento dele, são multas altas. Ele percebeu que o erro daquele profissional no qual ele confiava foi drástico. Portanto, a decisão foi: vou mudar, vou trocar o meu contador. Ele te explica isso logo lá no início para te contar a historinha e depois ele vai falando sobre as necessidades e você vai apresentando o portfólio. Enquanto você atende esse cliente, imagine só, você citar, por exemplo, como funciona o seu trabalho, como seus relatórios são apresentados, como é feito o acompanhamento, que você sempre mostrará para ele o que está acontecendo, como que a sua equipe trabalha para evitar erros, que lá na frente você diz, esse tipo de procedimento, seu Antônio, por exemplo, esse tipo de procedimento, seu Antônio, vai ser fundamental no caso de uma declaração, para que não haja erros e assim não haja possíveis multas e possíveis prejuízos, como inclusive o senhor trouxe para mim que aconteceu. Fazendo dessa maneira, a gente pode evitar esse tipo de situação e proteger a sua empresa e o seu patrimônio. Olha que bacana, você ouviu algo que ele trouxe e inseriu isso na sua apresentação. A sua apresentação se torna muito mais rica. É diferente de ter uma mesma apresentação que eu falo para todo mundo. Não, agora a minha apresentação ela é focada no interesse de quem eu atendo. Isso gera conexão e ainda mais credibilidade sobre o seu trabalho. Sexta característica, busque sempre conhecer antes o seu público. Lembra do que eu venho falando, da clareza, de falar com simplicidade.
Para isso é importante entender quem eu atendo, quem são essas pessoas. Busque informações. Eu sei que nem sempre dá para a gente ter uma ficha completa do cliente, mas a gente consegue acessar, basta dar um Google ali, buscar o nome da empresa, descobrir um pouco mais, ter uma ficha de pré-cadastro que a pessoa preenche, coloca a profissão, data de nascimento. São dados básicos, mas que já te ajudam a ter uma noção de quem é esse cliente. E de acordo com a personalidade, a identidade mesmo, o perfil de cada cliente, você consegue fazer adaptações no atendimento, na comunicação e assim ser muito mais assertivo e eficaz para o fechamento de negócios. Outra questão importante como característica do comunicador que gera oportunidades. Aprenda a fazer perguntas. Isso mesmo. Às vezes o seu cliente, ele tem algumas dúvidas, sim, algumas necessidades, só que ele não consegue sequer explicar isso para você. E aí você entra em um processo de trabalho com o cliente achando que é uma coisa e descobre que é outra. Nesse momento, a sua expertise, a sua bagagem vai te ajudar muito. Afinal, nós que trabalhamos aí, igual os contadores trabalham muito com auditorias, por exemplo, algumas cenas elas se repetem. Eu, por exemplo, trabalho com mentoria, algumas situações elas se repetem de um cliente para o outro. Eu já sei algumas coisas que estão sempre acontecendo. Isso vai me ajudar a elaborar perguntas. Então, no atendimento, ele te explicou tudo. Tem algumas perguntas ali, chaves para que você entenda esse contexto, para que você entenda realmente o cenário no qual o seu cliente está inserido, a empresa dele. Aprenda a fazer essas perguntas e você vai ter negócios fechados com mais clareza. Você vai realmente entender o que precisa ser feito. E o resultado do seu trabalho, a entrega, ela vai ser muito melhor. Porque você tem consciência de onde você está entrando. Isso é fundamental. Porque às vezes a gente começa um processo, o resultado não é o que a gente espera, porque não houve uma negociação clara. Não houve, as partes não conseguiram ser claras durante essa negociação. Outro ponto importante, a oitava característica, sorria, seja carismático. Já existem pesquisas que comprovam que pessoas que sorriem mais, elas transmitem mais segurança e inclusive uma imagem de serem bem-sucedidas. Tem inclusive dados sobre sorriso para o fechamento de vendas. Portanto, o sorriso ainda é uma arma poderosa, inclusive contra cliente carrancudo, combinado? Não sei se vocês sabem, mas quando nós nascemos, somos crianças, a gente sorria em média 400 vezes por dia. Muita coisa, né? Principalmente se a gente for pensar que quando vir adulto, esse número cai aí para umas 14 vezes por dia. E penso eu que tem gente que ainda economiza, tá? Eu acho que tem gente que não usa nenhuma das 14, acho que acumula, não sei se é para o final de semana, mas que parece que nunca sorri. Portanto, se você agora tem acesso a essa informação, sorria mais. Principalmente para se mostrar realmente interessado no outro. Essa ferramenta, ó, é importante estar aqui, ó, movimentando os músculos. Nona característica, tenha paixão pelo que faz. Se nem você se interessa pela sua área de atuação, se nem você consegue mostrar valor, o quanto você gosta de trabalhar com isso, o que é que o outro vai se interessar? Ah, Liliane, mas ele me contrata porque ele precisa de mim. É dinheiro. Se ele não prestar atenção ali, ó, nos números, bagunça tudo e ele vai ter prejuízo. É mais do que isso, eu te garanto. Afinal, alguém que tem um negócio, por exemplo, a pessoa se dedicou muito para ter aquilo ali. É algo muito valoroso. Eu te garanto que se for para ela confiar um profissional simplesmente porque são números, e a um outro porque ele gosta do que faz, porque ele mostra que tem uma equipe engajada naquilo ali, quantos clientes ele já atendeu, como ele se compromete a dar o suporte para esse cliente, eu te garanto que esse segundo profissional vai ter a preferência. Quem é você aí, nessas descrições que eu trouxe? Portanto, mostre paixão pelo que você faz e as pessoas sentirão isso. A gente consegue ver a paixão. Eu falo assim que não é aquela coisa, trabalhe com o que ama e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu não acredito nisso. Primeira coisa, não acredito. Trabalho é puxado sim. E principalmente quem trabalha como empreendedor, isso é muito cansativo. Mas quando a gente decide trabalhar em uma área e a gente se dedica a isso, as pessoas sentem essa energia e elas sentem o quanto a gente realmente se compromete com esse assunto e com os resultados dos nossos clientes. Isso faz muita diferença. E por último, observe-se sempre.
Por favor, eu falei aí sobre várias dicas, é como um mapa que vocês vão ter sobre como se comunicar de uma maneira diferente a partir de hoje. Como perceber oportunidades aqui, já na sua comunicação, naquilo que você já tem em você. Mas para isso, você precisa se observar mais. Nós fazemos muitas coisas apenas no automático, não praticamos uma comunicação consciente. Quando vamos atender um cliente, a gente não para dentro do carro antes, respira fundo e fala: esse atendimento vai dar certo. Eu vou sair daí com um contrato fechado. Ou então, eu me preparei. Hoje eu vou perguntar como eu posso ajudar, vou ouvi-lo mais e vou conseguir elaborar uma apresentação focada na necessidade dele. A gente não faz isso de forma consciente. A gente não faz isso de forma intencional. E aí a gente perde a oportunidade de usar a comunicação como uma vantagem competitiva. A gente volta para aquele mais do mesmo, onde todos estão juntos, onde são várias lâmpadas apagadas. A gente perde a chance de brilhar e de chamar a atenção porque nós tivemos um comportamento diferente. Por isso, a última característica do comunicador que cria oportunidades é essa daí. Observe-se sempre. Porque a gente vai falhar em alguns momentos, mas a gente ajusta. E na próxima vai ser melhor, eu te garanto. Portanto, tá aí o lembrete das 10 características do comunicador que cria oportunidades. Ele é genuinamente interessado nas pessoas, ele ouve com atenção, tem uma linguagem simples, é claro nas suas apresentações, nas suas formas de se expressar. Ele também fala sobre o interesse das outras pessoas, ele busca conhecer o seu público antes, também é muito importante para quem trabalha com equipe, tá? Entender os diferentes perfis que existem ali na equipe. Ele sabe a importância das perguntas, ele sorri, é carismático, é apaixonado pelo que faz, consegue transmitir isso para as pessoas e ele se observa sempre. Essas características são fundamentais. E aí eu deixo, inclusive, uma última dica. Tem que fazer atendimento online e acha que aqui é frio, não tem esse calor da proximidade, o segredo está em conectar-se. Quando nós atendemos alguém, para onde nós olhamos? Nos olhos das pessoas. E como fazer isso no online, Liliane? Olhe para cá, para a câmera. É isso mesmo. A gente tem o hábito de ficar olhando para a tela. A gente olha muito para a tela, né? Para o conteúdo e fica aqui olhando, mas as pessoas, elas estão aqui, na câmera. Então, se você precisar passar mais tempo nesse formato de trabalho, observe isso. Para onde você olha, com quem você se preocupa? Com a sua apresentação ou com as pessoas que estão ali te assistindo, hein? Dica bônus! Trouxe 10 dicas e ainda uma dica bônus. E aí, pessoal, vamos praticar? Eu disse que dava para praticar a partir de hoje. Então, são passos muito simples e muito práticos para que vocês já coloquem isso em ação dentro da sua realidade. Eu espero que vocês tenham feito anotações. Eu espero que vocês tenham tido aí vários insights para que a partir de hoje a comunicação faça a diferença na sua vida, no seu trabalho e inclusive te faça brilhar. Para que você não apenas espere oportunidades virem até você, mas para que você seja capaz, sim, de criar as suas próprias oportunidades. Eu, inclusive, encerro com essa frase que eu adoro, que é do Lee Iacocca, ex-presidente da Chrysler, que ele diz o seguinte: você pode ter ideias brilhantes, mas se não for capaz de transmiti-las, elas não farão bem a ninguém. É isso que eu quero que você tenha consciência. Você pode ser aí uma caixinha de potenciais. Tem várias estrelas aí dentro, mas é preciso expressar, mostrar para as pessoas quanto potencial está guardado. Só aí dentro, elas não vão melhorar a vida de ninguém, elas não vão mudar a situação de ninguém, muito menos a sua. Portanto, não basta ter boas ideias, é preciso mostrá-las para o mundo, mostrá-las para as pessoas. Então, utilize as suas redes sociais, foque na melhoria do seu atendimento, aplique essas características de um comunicador que gera oportunidades. Essa foi a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido levar pelo menos uma sementinha para ser plantada aí em você, no seu dia a dia, que você possa ter resultados. Eu deixo inclusive os meus contatos, tá bom? O meu e-mail, meu Instagram novamente. Ficou alguma dúvida, quer alguma dica de leitura? Eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Quer desenvolver mais as suas habilidades em comunicação? Me procura também que eu posso te ajudar. O que eu fico feliz hoje é de saber
que eu levei até você uma oportunidade de mudar o seu posicionamento através da sua comunicação. Um beijo para vocês, aproveitem mais o congresso que está sensacional, muita gente boa por aí e para mim foi um privilégio estar aqui. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.